água não cai. O olhar na superfície a verdade trai. Viram só a roupa, esqueceram o ser. Deixaram a Sherina sozinha a sofrer. Dizem que é história, contos de chão, mas fecham a porta do próprio coração. Horneira, luz agradável que desce. Quem busca o segredo, a alma aquece. Rasga o véu do escuro, deixa o sol entrar. O pardês floresce para quem despertar. Não é só saber, é se transformar. Pro ensof no mundo poder habitar. Que avisa com doce rigor, tira o orgulho, reveste de amor. Tira remar pra binar, o fluxo percorre. Sem a água da vida a raiz morre. Não seja o tolo que usou a diz. Quebra a casca dura pra ser feliz. Do Dine Severo para o resto da união sagrada, o milagre acontece. O rio encheu, a vida voltou. O ticum do mundo a gente gerou. Agradável que desce. Quem busca o segredo, a alma aquece. Rasga o véu do escuro, deixa o sol entrar. O pardês floresce pra quem despertar. Não é só saber, é se transformar. Pro ensof no mundo poder habitar. A Geula vem vindo, o rio transborda a luz. Baruch Hashem, a luz é doce. שטח בוגד באים מכר הלבוש. שררו את המהות, עזבו את השירינה. לבד ולסבול הורים שזו היסטוריה. סיפורים של רול אבל סוגרים את אלה ליבם. אור נעים יורד מי שמרפס. עוד נשמה מתרממת. קרא את המסר, תן לשמש להיכנס. הפרדס פורע למתעורר. זה לא רק לדעת, זה להשתנות. ושהאינסוף ישכון בעולם. הרמק מזהיר בדינמתו. הסר גאווה יתלבש באהבה. מורור מלא בינה השפע זורם. בלי מרעים השורש מטל תהיה הכסיל שהזוהר מזכיר. שבור את הקליפה כדי להיות שמח. של רסל ירות קדוש הנס קורא. הנהר מלא רעים רזרו. תיקון עולם אנו יצרנו. Agradável que desce. Quem busca o segredo, a alma aquece. Olá!
Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, me deixou genuinamente intrigado. É quase como um guia de viagem para um território que muita gente acha, sei lá, misterioso, talvez até um pouco assustador, que é a Cabalá. Especificamente, a fonte que a gente tem aqui é um roteiro, quase uma aula, sobre um livro do século XVI chamado Or Nerav, que significa a luz agradável. O autor é o Rabino Moshe Cordovero, uma figura, assim, gigante nesse universo, também conhecido como Ramak. E o que me chamou a atenção, sabe, é que o propósito desse livro antigo, pelo que o nosso material indica, não era ensinar os segredos mais profundos da Cabala. Era, na verdade, convencer as pessoas de que elas deveriam estudar. É quase um manifesto. Então, a nossa análise hoje é para entender por que era preciso um livro inteiro para defender esse estudo e que argumentos ele usa que talvez ainda ecoem hoje. Essa é a pergunta central. E, para entender, a gente precisa se transportar para Safed, lá no século XVI. Aquele lugar era um caldeirão, sabe? De misticismo judaico super efervescente. Mas mesmo ali, o estudo da Cabala era visto com muita, mas muita cautela. Havia um medo real. Um medo de que, se feito pela pessoa errada ou do jeito errado, pudesse levar, sei lá, à loucura, à heresia. Era um conhecimento potente, quase radioativo. O que o Cordovero faz com Or Nearav é, então, revolucionário. Ele basicamente diz, olha, o perigo não está em estudar. O perigo de verdade está em não estudar. O livro é essa defesa apaixonada, lógica, um convite para abrir uma porta que muita gente preferia manter bem trancada. Certo, então ele estava remando totalmente contra a maré. E o primeiro grande argumento que o nosso material destaca é justamente esse confronto com o medo. De um lado, essa ideia que sobrevive até hoje, né, de que a Cabala é proibida ou que exige pré-requisitos quase impossíveis, tipo ser casado, ter mais de 40 anos, ser um erudito em toda a lei judaica. Uma lista que, bom, basicamente exclui 99% das pessoas. Exato. Uma série de barreiras de proteção que, com o tempo, viraram muros. Cordovero não nega a necessidade de preparação, a gente vai chegar lá, mas ele ataca a premissa do medo. Ele argumenta que essas barreiras foram superdimensionadas e a consequência disso foi, assim, desastrosa. As pessoas se afastaram da alma da tradição. E aí, do outro lado dessa equação, ele propõe algo que, para a época, devia soar como uma bomba. A fonte diz que a tese dele é que estudar Cabala não é uma opção, um hobby. É uma obrigação para todos. Isso muda completamente o jogo. Mas obrigação por quê? Para ser mais inteligente, para ter um assunto interessante para conversar. É aí que a coisa fica... Cósmica. A crítica do Hamahak, e o material aponta isso muito bem, é direcionada para os que ele chama de literalistas. Aqueles que leem a Torá e veem ali só um código de leis, um livro de crônicas, de histórias. Para ele, isso é como admirar a casca de uma fruta e jogar o néctar fora. A obrigação de estudar a dimensão interior, o sod, o segredo, não é para benefício próprio, é para o benefício do mundo. Peraí, consequência cósmica. Isso soa muito grandioso. Ele está sugerindo que eu, aqui, lendo um livro na minha sala, posso de alguma forma afetar o universo inteiro. É essa a ideia? Exatamente essa a ideia. E é por isso que era tão radical. A interpretação que a nossa fonte apresenta é que, para o Cordovero, quando os seres humanos ignoram essa dimensão mística, eles deixam de canalizar uma energia espiritual que é vital para o mundo. E o resultado é literalmente uma seca espiritual. A realidade fica mais opaca, mais pesada, mais desconectada da sua fonte. E essa seca coletiva, que é causada pela negligência individual, atrasa o que a tradição chama de Geulá, a redenção, um estado de harmonia e consciência universal. Nossa, isso coloca um peso enorme nos ombros de quem estuda, não é? De repente, não é mais um ato de curiosidade intelectual. É um ato de responsabilidade universal. É quase assustador. A fonte até cita uma frase dele que é muito dura, né? O tolo não deseja entender, mas apenas expor o que está em seu coração. Parece que ele está dizendo que se contentar com o superficial é uma forma de preguiça espiritual com consequências graves.
É uma afirmação muito forte, porque ele conecta a falta de profundidade com o ego. O tolo não é quem tem um QI baixo. É quem prefere a segurança das próprias opiniões, a vulnerabilidade de buscar um conhecimento que o transforme. Estudar a Cabala nesse sentido é um ato de coragem, sabe? De se abrir para uma realidade maior. E cada pessoa que faz isso está, na visão dele, ajudando a irridar o mundo com essa consciência, consertando pequenas fraturas na criação. É o que mais tarde ficou conhecido como o Tikkun Olam, a reparação do mundo. Seu estudo pessoal tem impacto global. Ok, isso faz muito mais sentido agora. A obrigação vem da responsabilidade. Mas isso me leva a uma aparente contradição que o nosso material também levanta. Se o estudo é tão importante e universal, por que tanta ênfase na preparação? A fonte usa uma analogia que eu achei ótima. Não se entra no palácio do rei com roupas sujas. Agora eu entendo a importância do palácio, mas o que são as roupas sujas nesse contexto? Essa é a genialidade do equilíbrio que o Cordovero propõe. A porta está aberta a todos, sim, mas é preciso se limpar antes de entrar. E as roupas sujas não são falta de conhecimento, idade ou status. São traços de caráter. A preparação é, antes de tudo, ética. O conhecimento místico é como eletricidade de alta voltagem. É uma força poderosa. Pode iluminar uma cidade ou eletrocutar quem a toca de forma imprudente. O recipiente, que é a pessoa, precisa estar preparado para receber essa luz. E essa preparação, esse limpar as roupas, tem passos práticos. O nosso material detalha alguns pré-requisitos éticos que o Ramak estabelece. Sim, e eles são todos focados em diminuir o ego para que a luz possa entrar. O primeiro é a humildade, que não é se sentir inferior, mas sim reconhecer a própria pequenez diante do infinito, do Ein Sof. É a honestidade de dizer eu não sei. O segundo, e talvez o mais importante, é eliminar o orgulho. O orgulho é visto como a barreira definitiva, a casca mais grossa. Um recipiente que já está cheio de si mesmo não tem espaço para mais nada. E o terceiro é a santidade, que aqui significa se afastar de futilidades, da fofoca, do cinismo, de tudo que drena a nossa energia espiritual e nos distrai do que é essencial. Sabe, essa ideia de humildade e de eliminar o orgulho não é exclusiva da Cabala, né? A gente ouve isso em muitas tradições espirituais, filosóficas. O que tem de específico na abordagem de Cordovero que a torna tão central aqui? A diferença está na razão pela qual o orgulho é um problema. Em muitas tradições, o orgulho é um problema social ou psicológico. Aqui, ele é um problema metafísico. A Cabala descreve a realidade como uma emanação da luz divina. O ego, o orgulho, cria uma casca impenetrável, um clipá, que impede essa luz de nutrir a alma da pessoa. Não é só um mau comportamento, é um bloqueio existencial. Por isso, o estudo da Cabala, o Sod, é inseparável do Mussar, o trabalho de aprimoramento do caráter. A fonte que a gente está analisando resume isso de forma perfeita. Conhecimento sem transformação ética é apenas informação. Isso me lembra de um exemplo bem pé no chão que a fonte dá. Diz algo como, se alguém passa horas estudando a arquitetura complexa das sefirotes, as emanações divinas, mas depois vai para a sala e grita com a família, essa pessoa não entendeu absolutamente nada. O teste do conhecimento não é teórico, é o comportamento do dia a dia. Lembro de um professor que usava uma metáfora ótima para isso. Ele dizia que estudar Cabala sem praticar a bondade é como ler o cardápio de um restaurante gourmet com todos os detalhes e morrer de fome na mesa. O objetivo não é saber o nome dos pratos, é se nutrir, né? O conhecimento tem que descer da mente para o coração e se manifestar nas ações. A teoria mística tem que virar mais paciência com os filhos, mais integridade nos negócios, mais compaixão com o vizinho. Sem isso, o estudo vira exatamente o que o Ramak condena, um exercício de ego. Certo. Então o passaporte para essa jornada não é o QI, é o caráter. Uma vez com o passaporte carimbado e as roupas limpas, qual é o destino? O que é exatamente esse mapa da criação que o livro promete entregar e que tantos associam à Cabala? É aqui que entram as famosas sefirotes, certo?
Exatamente. E a abordagem do material sobre as sefirotes é muito pragmática. Não as apresenta como conceitos teológicos abstratos para serem memorizados, mas como um manual de instruções do universo. Elas são o processo, o mecanismo pelo qual a luz infinita, que é una, se informa, se condensa, se diferencia e se manifesta em cada detalhe da nossa realidade, desde a formação de uma galáxia até uma decisão que a gente toma no nosso dia. O material que a gente tem dá alguns exemplos para ilustrar esse fluxo, essa descida da energia. Começa lá no topo com algo chamado Keter, a coroa. Seria a vontade primordial, a primeira faísca de quero criar. Isso é a pura potencialidade. Um ponto adimensional que contém tudo. A partir daí, essa vontade precisa de um plano. Então surgem as duas primeiras sefirotes intelectuais, Ri, Ro, a sabedoria, que é descrita como um flash de insight, uma semente de ideia que contém toda a informação, como um DNA. E logo em seguida vem Binah, o entendimento, que pega essa semente e a desenvolve, a expande, cria a estrutura completa. É a diferença entre o eureka de um inventor e a planta detalhada do projeto. Pai e mãe do pensamento, como diz a fonte. E depois disso, a energia continua descendo, se tornando mais Emocional, concreta. Vurá, que é o rigor, a contração, o julgamento, a disciplina, a capacidade de dizer não e de criar limites. Toda a realidade existe na tensão dinâmica entre essas duas forças. Muito Hesed e o mundo se dissolve em caos, muita Gevorá e o mundo vira uma prisão rígida, sem vida. O equilíbrio é tudo. E esse fluxo continua por outras emanações até chegar aqui no nosso plano físico, que é representado por Malhud, o reino. É como se a gente vivesse no ponto final dessa longa cadeia de manifestação. Mas, e aqui está o ponto que mais me interessa, qual a utilidade prática de conhecer esse mapa? Não corre o risco de virar só mais um conhecimento intelectual, o tal cardápio que não alimenta? Esse é o pulo do gato de Cordoveu e o ponto mais forte do argumento dele, que a nossa fonte destaca com clareza. O mapa não é para ser admirado, é para ser usado. É uma ferramenta de diagnóstico e de ação. Como assim? Pode dar um exemplo? O material dá um exemplo excelente. Imagine alguém passando por uma dificuldade financeira muito grande. A reação padrão é medo, ansiedade, a sensação de ser vítima das circunstâncias. Usando o mapa da Sefirote, a pessoa pode reinterpretar a situação. Em vez de azar, ela pode diagnosticar. Estou vivenciando uma manifestação de excesso de Gevurá, de rigor. A energia está contraída, bloqueada a julgamento e limitação. Entendi. O mapa dá um nome e uma causa energética para o problema, tirando ele do campo do aleatório. E depois do diagnóstico? Depois do diagnóstico, vem a prescrição. Se o sistema está desequilibrado por excesso de rigor, a solução é introduzir conscientemente a energia oposta e complementar. A pessoa precisa ativar Hesed, a bondade. E isso não é só um pensamento positivo, é uma ação concreta. Pode ser praticar a caridade, mesmo com pouco. Pode ser oferecer ajuda a um concorrente. Pode ser adotar uma postura de generosidade e confiança em vez de medo e escassez nas negociações. A ideia é que, ao se alinhar ativamente com a energia de Hesed em suas ações, a pessoa atrai essa mesma energia para a vida dela, restaurando o equilíbrio e permitindo que o fluxo da abundância seja retomado. Aqui tudo se conecta. A preparação nética, o conhecimento do mapa e a ação no mundo. É um sistema completo. Completo e, acima de tudo, empoderador. É a mudança de paradigma que o Warner Ave propõe. A nossa fonte descreve isso de uma forma muito bonita. É a transição de ser vítima do destino para se tornar um parceiro da criação. Não estamos mais à deriva, num oceano de forças aleatórias. Temos um mapa, compreendemos as correntes e temos a capacidade de usar nossos remos, nossas ações, para navegar de forma consciente, trazendo harmonia para a nossa vida e, por extensão, para o mundo.
O sistema oferece agência e um propósito profundo para cada experiência da vida. Então, recapitulando o que a gente extraiu deste material sobre o Warner Ave. Primeiro, ele é um manifesto corajoso que busca tirar o estudo da Cabalá das sombras, transformando-o de um tabu perigoso em um dever espiritual com impacto cósmico. Exato. Mas, em segundo lugar, ele equilibra esse convite com uma exigência séria de preparação ética. O conhecimento é inseparável da transformação pessoal. O objetivo não é acumular informações, mas refinar o próprio ser para se tornar um canal mais claro para a luz. E, por fim, ele entrega uma ferramenta surpreendentemente prática. As Sefirot não são teoria, são um mapa funcional para entender e interagir com a realidade, nos dando a chance de sermos co-criadores ativos em nossas vidas. E talvez por isso o livro se chame A Luz Agradável. Porque, segundo a fonte, quando feito da forma correta, esse conhecimento não é assustador, mas sim curativo. Uma luz que é doce para a alma. O que nos deixa com uma última reflexão. Se a premissa central de todo esse sistema é nos transformar de espectadores passivos em parceiros da criação, essa ideia de ser um parceiro da criação é a que mais fica comigo. Ela muda a perspectiva sobre tudo, desde um problema no trabalho até uma crise global. E me faz pensar, se o sistema místico do século XVI oferecia um mapa tão detalhado para encontrar esse sentimento de agência, onde é que nós buscamos isso hoje? Essa é a grande questão, não é? Onde procuramos nossos mapas contemporâneos? Seja na psicologia, que mapeia o inconsciente para nos dar poder sobre nossos padrões, seja na filosofia, que explora a liberdade e a responsabilidade para nos dar sentido, ou até em certas interpretações mais ousadas da ciência, como na física quântica, que sugerem que a consciência do observador tem um papel na realidade observada. A pergunta que este texto antigo nos devolve é: quais são os sistemas, as ferramentas, as narrativas que usamos hoje para sentir que participamos ativamente da construção do universo, em vez de sermos apenas levados pela corrente? E esses mapas modernos estão de fato nos levando a um lugar de maior harmonia e propósito? Quando o rio seca e a água não cai, o olhar na superfície a verdade traz. Viram só a roupa, esqueceram o ser, deixaram a Xerina sozinha a sofrer. Dizem que é história, contos de chão, mas fecham a porta do próprio coração. Orneira, luz agradável que desce, quem busca o segredo a alma aquece. Rasga o véu do escuro, deixa o sol entrar, o pardês floresce para quem despertar. Não é só saber, é se transformar, pro Ensof no mundo poder habitar. O Ramak avisa com doce rigor, tira o orgulho, reveste de amor. De Horemá pra Binah o fluxo percorre, sem a água da vida a raiz morre. Não seja o tolo que o Zohar diz, quebra a casca dura pra ser feliz. Do Dina severo para o Rece, da união sagrada o milagre acontece. O rio encheu, a vida voltou, o ticum do mundo a gente gerou. Orneira, luz agradável que desce, quem busca o segredo a alma aquece. Rasga o véu do escuro, deixa o sol entrar, o pardês floresce pra quem despertar. Não é só saber, é se transformar, pro Ensof no mundo poder habitar. Ageu Ave,
כאשר הנהר יבש והמים לא יורדים, המבט על פני השטח בוגד באמת, ראו רק את הלבוש, שררו את המהות. עזבו את השרינה לבד לסבול, אומרים שזו היסטוריה, סיפורים של רול, אבל סוגרים את דלת ליבם. אור נערב, אור נעים יורד, מי שמרפא סוד נשמה מתרממת, קרא את המסר, תן לשמש להיכנס, הפרדס פורח למתעורר, זה לא רק לדעת, זה להשתנות, די שהאין סוף ישכון בעולם. הרמק מזהיר בדיני מתוק, הסר גאווה התלבש באהבה, מרורם על בינה, השפע זורם בלי מהירה, עם השורש מטל תהיה הכסיל שהזוהר מזכיר. שבור את הקליפה כדי להיות שמח, מידים קשה לרסת, ירות קדושה נס קורא, הנהר מלא רעים רזרו, תיקון עולם אנרנו יצרנו. מי שמרפא סוד נשמה מתרממת, קרא את המסע, תן לשמש להיכנס, הפרדס פורח למתעורר, זה לא רק לדעת, זה להשתנות, די שהאין סוף ישכון בעולם. הנהר שופר אור ברור, מתוק קורני